Bem-vindo a mais um Estúdio Movimenta dentro da Expo Agulhas Negras aqui em Resende. Este que é um espaço do Sebrae para gerar conteúdo prático, estratégico e conectado com quem empreende ou quer empreender. Agora nós vamos falar sobre franquias, um dos modelos de negócios que mais cresce no Brasil e atrai cada vez mais empreendedores pela sua estrutura, padronização e potencial de escala. Eu recebo aqui o Glauco Nunes, com MBA em análise de pequenos negócios, atua desde 2015 com orientação a micro e pequenos empreendedores. Atualmente ele é coordenador da gerência de mercado do Sebrae Rio, com atuação no desenvolvimento de produtos voltados para franquias. Glauco, seja muito bem-vindo ao Estúdio Movimenta. Pronto para o nosso bate-papo? Prontíssimo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Estúdio Movimenta, participando do Movimento Sebrae. Eu vou começar com a pergunta que a gente escuta no nosso atendimento com muita frequência. Por que franquia acaba sendo, muitas das vezes, um caminho considerado, pelo menos, mais seguro para quem quer empreender? Então, a grande característica da franquia é que ela é um modelo de negócios que já foi testado, já foi validado, e ela já tem uma base de estrutura. Então isso dá segurança para o empreendedor para iniciar um negócio. Então, ao investir numa franquia, ele está apostando ali em uma marca que já é validada, em um processo que já está estruturado, onde ele vai operar e se beneficiar de todo aquele reconhecimento que a marca tem pelo mercado. Diferente de quando você empreende por conta própria, que vai começar toda essa jornada do zero. E para quem está pensando em investir em uma franquia, quais são os principais pontos que devem ser analisados, considerados para que essa decisão tomada seja de fato assertiva? Júlia, essa é uma excelente pergunta, porque quando o empreendedor ele vai investir numa franquia, hoje você vai ver que existe um leque de opções muito grande, muito variados. E de todos os tipos. Existem boas franquias, existem franquias que também não vão oferecer todo aquele suporte necessário. Então é importante que esse investidor, primeiro, ele esteja conectado com aquele segmento que ele vai investir. Então ele precisa saber qual é a temática que ele vai se inserir ali para poder adquirir uma operação de franquia. E procurar saber, dentro da análise de COF, que é a circular de oferta de franquias, quais são todos os investimentos que ele vai precisar fazer para além daquele investimento inicial que a franquia pede. Então ele precisa procurar saber se a franquia ela cobra, além da taxa de franquia, uma taxa de royalty, de marketing, qual é o tamanho do capital de giro que ele vai precisar ter inicialmente, se ele precisa comprar algum estoque inicial ou não, se ele precisa ter alguma estrutura, quantos funcionários mínimos tem que ter. Então esses pontos são de extrema importância. Além disso, ele precisa conhecer, dentro da lista de franqueados, como é a operação de fato. Se tudo aquilo que a marca está oferecendo, realmente ele vai ver isso acontecendo na prática. Então, quando a marca oferece uma COF, ela tem por obrigatoriedade, segundo a lei do franchising, de entregar a lista de todos os seus franqueados com contatos dele, além dos últimos franqueados que deixaram a marca nos últimos 2 anos. Então, com isso, ele pode entrar em contato com essas operações para saber como que é o suporte da franqueadora, se realmente tem tudo aquilo que eles estão oferecendo, e também visitar algumas unidades, né, para ver como é o atendimento deles, como é o produto. Então, esses comportamentos do investidor vão dar uma garantia maior para ele, uma segurança maior para ele de que ele está investindo no negócio certo. Bacana isso. E você falou da lei de franchising. Então o Brasil tem uma lei que rege a compra e venda de franquias. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Sim, a lei 13.966 é uma lei que foi atualizada recentemente. É a lei que regula todo o relacionamento entre franqueador e franqueado. Então toda marca que está
ofertando um modelo de negócios, uma operação, ela precisa estar com toda a sua proposta baseada nessa lei. Então, se tem algum ponto da Lei 13.966 que não está sendo amparado pela circular de oferta de franquias dessa marca, tem um problema aí, então isso pode dar um problema futuro. Então é importante que esse investidor, que esse empreendedor, ele conheça a lei, conheça o que rege esse relacionamento, para que, em motivo de qualquer divergência, ele está amparado por ela também para poder brigar pelos seus direitos. Muito bacana saber que o empreendedor tem esse amparo jurídico também na hora de escolha. Para os dois lados, tanto para o empreendedor que está investindo, quanto para aquele empreendedor que é a marca franqueadora, né? De que ele tenha uma segurança de que não vão fazer mau uso da sua marca e que ele tem ali um mínimo para reger o seu contrato de relacionamento para o seu franqueado, sua rede de franqueados. E Glauco, a gente vive aqui, você coordena tudo isso através lá da gerência de mercado, que o Sebrae tanto ajuda quem quer investir em franquia, como quem deseja franquear o seu próprio negócio. A gente atende dos dois lados, na verdade, né? Na prática, como que as soluções de consultorias, orientações do Sebrae realmente contribuem para esses dois perfis de empreendedor? Eu considero que a gente tem até mais do que dois, a gente tem 4 perfis que a gente atende. Bacana, tem conta aquele pra gente. potencial empreendedor que ainda não abriu um CNPJ, que ele quer investir, então ele vai adquirir uma franquia. Então a gente tem trilhas específicas para ele, a gente tem um portal que foi desenvolvido pelo nosso Sebrae Nacional, onde ele pode acessar uma trilha de capacitações através de vídeos EAD de forma gratuita, para poder conhecer os pontos da lei do franchising, saber analisar o seu perfil para ele investir. E além disso, a gente já tem aquele empresário que tem o seu próprio negócio, mas que também quer diversificar os seus investimentos adquirindo uma operação. Então, o nível de maturidade dele é diferente, as necessidades dele são diferentes. E a gente tem aquele empresário que quer franquear, então ele quer transformar a sua empresa numa franquia, e o Sebrae ele tem uma consultoria completa, desde o planejamento até a elaboração da documentação jurídica que ele precisa para ofertar isso para o mercado. E aquela marca que já é uma franquia, mas que está muito no início, que precisa daquela ajuda para alavancar. Ainda é uma pequena franqueadora que precisa de um suporte para alavancar. Então a gente tem esses 4 perfis que o Sebrae tem, tanto capacitações gratuitas ofertando pelo portal da parceria que a gente tem com a Associação Brasileira de Franchise, como consultorias. Consultorias essas que ajudam esse empresário que quer investir a escolher a melhor marca para ele, através da circular de oferta de franquias. A gente tem uma consultoria para analisar essa circular, e a gente tem consultorias para ajudar quem quer transformar o seu negócio em franquias também. Já que você falou pela segunda vez hoje de circular de oferta de franquia, conta pra gente com um pouquinho mais de detalhe para quem quer ainda empreender como franqueado. O que é e qual a importância dessa circular de oferta de franquia? Perfeito. A circular de oferta de franquias, ela é o documento que vai mostrar para aquele empreendedor que quer investir como que funciona a franquia, como que ele vai investir. É como se fosse o seu portfólio, né, a sua proposta de contrato. Então, ao analisar a circular de oferta de franquias, ali o empreendedor ele vai ter todas as informações do que ele precisa se municiar para tomar a decisão, se ele vai investir ou não. Além disso, a circular de oferta de franquias também serve como um pré-filtro. Porque a marca franqueadora, se ela tem um processo de seleção dos seus candidatos a franqueado, através da circular de oferta de franquia, o empreendedor ele vai saber se ele está dentro do perfil desejado ou não. A partir daí, ele já começa a buscar fazer entrevistas, buscar investimentos, financiamentos, para poder dar início às suas operações. Já que você falou de perfil ideal, existe um perfil ideal de franqueado? E o que diferencia quem tem sucesso dentro de uma franquia de quem enfrenta dificuldade? Essa é uma pergunta de milhões, né? Porque assim,
Hoje, existem diversos segmentos diferentes que se expandem através do modelo de franquia. Cada marca, ela vai ter o seu perfil ideal de franqueado. Pode ser que uma veterinária precise de uma pessoa formada no curso de veterinário para ser sócio, ou não. Você pode ter marcas que não precisam de uma formação específica. Então, assim, aquela marca, né, que vai franquear, ela precisa desenhar quem é o seu perfil de franqueado ideal. Então, não é responsabilidade do interessado em se encaixar ou não no perfil. Não, a partir do momento que ele está procurando, assim, vai depender do que ele está procurando também, né? Se ele vê, eu quero investir numa clínica de odontologia, por exemplo. Eu não sou formado em odontologia, mas se eu tenho esse desejo, então eu vou ter que ou buscar um sócio, alguém que seja do ramo, porque na marca que eu estou pretendendo, existe lá que um dos sócios precisa ser dentista. Entendeu? Então, assim, isso vai desenhando os caminhos. Ou eu posso ter uma outra marca franqueada do mesmo segmento que não faz essa exigência. E aí você vai avaliar, você como investidor, o que vai caber na sua situação, na sua realidade. A gente tem um diagnóstico bem legal, que é o diagnóstico de análise de perfil. De franqueado, para saber se você que quer investir, qual é o teu perfil ideal, se você vai se encaixar bem no modelo de franquia ou não. Porque o modelo de franquia, apesar de ser um negócio já estruturado, já ser uma marca validada, você também fica preso às regras da franquia. Se você tem um perfil muito inovador como empreendedor, você vai ter um pouco de dificuldade ali de estar operando, porque você vai querer fazer coisas diferentes, porque acha que não dá resultado para você na sua praça, e aí a marca vai impor certas regras, e aí você vai ficar infeliz naquilo que você está fazendo. É muito importante trazer essa visão, porque existe por trás um modelo de negócio que já deu certo, mas existe uma limitação. Para quem está na operação, sim. Agora, existem marcas que também são abertas a ouvir o franqueado, né? O franqueado ele pode inovar dando propostas para a franqueadora que vai acatar ou não. Então, ele tem não é uma hierarquia de patrão-empregado, mas é uma hierarquia de detentor da marca e da metodologia e de quem está operando. Então, a sua liberdade é um pouco limitada, você precisa estar ciente disso quando for investir. E existem alguns erros que são mais comuns em empreendedores que abrem as suas franquias? Como franqueadoras, você diz? Como franqueadoras. Aqueles que estão iniciando um negócio escolheram a franquia por já ser um modelo de negócio testado e validado. E existe algum erro ali em comum que eles costumam cometer que não levam esse negócio ao sucesso efetivo? A falta de planejamento é um dos principais erros que essas empresas cometem. E não é obrigação da franquia entregar esse planejamento específico. Ela dá uma expectativa de resultados através do que ela tem de histórico, né? Agora, o empreendedor, ele precisa ter essa noção de analisar a COF, qual vai ser o tempo de retorno desse investimento e fazer um bom planejamento para que ele possa... E também investir em sua capacitação de gestão, porque ele vai precisar escolher a sua equipe para trabalhar, escolher lideranças, gerentes. Então, essas escolhas são escolhas estratégicas, que ele precisa ter conhecimento para isso. E muitas das vezes é uma pessoa que tem uma formação técnica muito boa, é um engenheiro, é um médico, é um dentista, mas não é um gestor de negócios. Isso. Então, procurar se capacitar em gestão, procurar marcas que sejam realmente marcas de confiança, que tenha ali uma base grande por trás, faz com que ele consiga errar menos nas suas escolhas. Errar menos é um bom ponto, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um.
inclusive com quem já tem um modelo de negócio validado. Sim, tem gente que consegue quebrar um Bob's, um McDonald's, porque não fez o dever de casa que deveria ser feito, né? São marcas muito consolidadas? Sim, são. Mas a seleção precisa ser muito cuidadosa dessas marcas para quem vai operar. A gestão precisa ser E a bem gestão feita. desse franqueado precisa ser muito bem feita também. E ele precisa estar de olho sempre. Não é só comprei a marca e vou deixar lá. Ele precisa estar na operação. Se a gente for olhar agora, Glauco, para o futuro do mercado como um todo, franquia de fato é algo que já está pronto para esse mercado futuro? Você vê como uma possibilidade de continuar expandindo, crescendo? Qual o olhar, falando em franquia, para esse futuro? Muito legal essa sua pergunta, porque eu acabei de analisar o último balanço que a ABF apresentou do ano passado e, novamente, mais um ano, os números mostram que as franquias crescem mais de 2 dígitos, né? Desde o único ano que eles não cresceram mais de 2 dígitos foi no ano da pandemia. Então, assim, você vê que é um modelo de expansão, um modelo de negócio que tem muito sucesso, porque eles trabalham muito a parte de colaboração e cooperação. A relação entre franqueador e franqueado precisa ter, esse casamento precisa ter essa relação bem harmônica, né? E não à toa você vê esses modelos expandindo. O Brasil é um país muito grande, continental. Então, assim, a gente vê que certas regiões ainda tem muito o que explorar de franquias e tem marcas crescendo. A gente vê marcas chinesas chegando agora no Brasil. Então, a gente ainda tem muita coisa para ocupar de espaço em termos de expansão desse modelo de negócio. Então, ainda tem muito que crescer. Então, com estratégia ainda é um bom investimento. Com certeza. Para quem vai expandir o seu negócio, você está usando um capital de terceiro para expandir a sua marca. Então, isso é um modelo muito escalável, sabe? Uma sacada inteligente. Só que você precisa fazer isso com estratégia. Não adianta fazer de qualquer jeito, porque você vai abrir uma sorveteria, vai expandir, não vai conseguir dar o suporte adequado para essas lojas e elas vão quebrar. Então, assim, se você fizer isso com estratégia, com planejamento, boa gestão, boa seleção dos seus franqueados, você consegue fazer isso de maneira sustentável. Eu ia pedir para você deixar um recado final da nossa conversa, mas acho que você já sintetizou muito bem com a questão estratégia. Estratégia tanto para quem quer vender a sua franquia, tanto para quem quer comprar. Estratégia e planejamento. Eu acho que são as palavras-chave dessa nossa conversa. E como último recado, assim, eu gostaria de pedir para todo mundo que está nos assistindo aqui... Por favor, fique à vontade. Se o seu tema é franquia, se você quer investir, se você quer transformar a sua empresa em franquia, não deixe de acessar o nosso portal, a parceria Sebrae-ABF, acessar as trilhas, consumir esses conteúdos, procurar o Sebrae, que a gente tem todas as ferramentas que existem hoje no mercado para te ajudar a seguir o seu caminho. Muito obrigada, Glauco, por trazer tanto conhecimento para a gente. Franquia, de fato, pode ser o futuro do mercado para muitas pessoas que têm interesse, né? Então, a gente vai encerrar o nosso bate-papo por aqui. Esse conteúdo de hoje vai fazer parte de uma playlist que vai estar no canal do YouTube do Sebrae. Então, quem tem interesse em conhecer mais entrevistas e ouvir mais conteúdos do Estúdio Movimenta, é só acessar os nossos canais na rede social, nosso canal no YouTube e também nos acompanhe no canal do WhatsApp do Sebrae Médio Paraíba. É só acessar esse QR Code que vai ficar aqui no cantinho da sua tela. Muito obrigado pela sua participação e para você, até o próximo Estúdio Movimenta.